fake news, enfim, essa disseminação de notícias falsas, né, com busca e apreensão de várias pessoas e também com a determinação do ministro Alexandre de Moraes que 6 deputados federais prestem depoimento num prazo de 10 dias. Não, o que nós precisamos é respeitar as investigações e as decisões do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário. É isso que a gente tem feito. Acho que a operação de hoje segue uma linha de um inquérito que já está aberto há algum tempo e que tem por objetivo a investigação de como esses movimentos que tentam desqualificar as instituições democráticas, como eles funcionam, né? A gente respeita assim a nossa democracia, como ontem também o STJ autorizou uma operação no estado do Rio de Janeiro. Nós também respeitamos a decisão, né, e acompanhamos os fatos no momento seguinte. O senhor acha que o senhor já foi alvo de ataques desse grupo que dissemina fake news, que, enfim, escolhe ali os adversários e, enfim, critica? Se eu fui alvo? Eu já fui o principal alvo. Mas eu acho que, sabendo separar o que é crítica, né, do que é disputa política, daquilo que é ameaça, agressão, né, e que ataca não apenas o deputado Rodrigo Maia, mas quando ataca a Câmara dos Deputados e a sua presidência. A partir daí não é mais nem liberdade de imprensa, nem liberdade de expressão, a palavra que queira ser usada, aí passa a ser um crime, e que quando isso acontece em relação ao meu nome, eu, nas vezes em que consegui, né, quando eu recebi esses ataques que eu considerei que não são liberdade de expressão, eu fui à justiça e os processos estão encaminhados na justiça para a reparação dos danos. Então, o que a gente precisa nesse momento, né, nesse novo ciclo que não começou no Brasil, né? A gente olha o que aconteceu nos Estados Unidos, na Itália e tantos outros países, na Grã-Bretanha, a utilização de muitas fake news, utilização de dados de pessoas sem suas autorizações, como no Brexit na Grã-Bretanha. Tudo isso precisa ser organizado e a gente precisa, de fato, ter um marco legal de melhor qualidade, né, onde a gente possa também, deva, de alguma forma, responsabilizar as plataformas. As plataformas precisam ter responsabilidade, né? Vocês têm responsabilidade sobre a informação que os jornais, que principalmente as televisões, todos veiculam, as rádios, né? De alguma forma, as plataformas digitais precisam ter alguma responsabilidade. Acho que esse debate já está acontecendo no Brasil e também está acontecendo em outros parlamentos no mundo. Presidente, tudo bem? Boa tarde. Eu tenho 3 perguntas. A primeira é aproveitando a questão da Polícia Federal, né? Enfim, tem essa indícios, né, de que talvez alguns deputados soubessem de antemão da operação que aconteceu ontem. Eu queria saber se isso for confirmado, se é uma coisa que, na sua avaliação, fragiliza a Polícia Federal como um órgão, né, como uma instituição isenta. Essa é a primeira. Olha, quando começou essa especulação em relação à entrevista de um parlamentar, eu fui tentar entender a operação, né? Uma operação decidida pelo ministro Benedito. Então não vejo nenhum tipo de indício de tentativa de politização na decisão da operação. Agora, certamente em algum momento, certamente a cúpula da Polícia Federal recebe a informação e certamente pode repassar para alguém. Repassar, e tem que avaliar como é que isso tramitou, né, fora daquelas pessoas que precisam ter informação. Certamente uma operação contra um governador, não sei se o diretor-geral leva essa informação ao presidente da República, pode ser que sim, pode ser que se leve a algum ministro da Casa Civil, né, ou não, então, ou da própria estrutura saiu a informação. Então, eu acho que o mais importante é de compreender que na decisão do ministro Benedito, do meu ponto de vista, não há politização nessa decisão. O vazamento apenas
gera algum tipo de preocupação das pessoas em relação a uma proteção que a instituição sempre teve e que eu espero que continue tendo, uma proteção das suas operações e que elas sempre sejam feitas de forma impessoal. Então, acho que a gente tem que separar o vazamento da operação. Eu não acho que a operação, né, da forma como ela foi autorizada, tenha tido nenhuma politização em relação a ela. Agora, o vazamento é outra história, até porque esse vazamento, do ponto de vista concreto, não influencia nada. Mas, certamente, não é bom, né, que a Polícia Federal, algum membro, vaze uma operação e essa informação esteja sendo usada, até porque, de alguma forma, se o parlamentar tem credibilidade ou tinha, ele acaba dando uma informação para alguém em tese que pode estar sendo investigado. Então, inclusive, atrapalha e pode prejudicar as investigações. Segunda questão, o senhor acabou de comentar o projeto, né, que prevê responsabilização de plataformas de redes sociais, e tem críticos que falam que isso poderia afrontar a liberdade de expressão. O senhor vê algum risco nesse sentido? De jeito nenhum. Ninguém quer reduzir a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, nada disso. Agora, o que não pode é essas estruturas estarem sendo usadas contra as instituições democráticas, como muitas vezes são usadas. E para isso, e não apenas contra as instituições, muitas ameaças, né, de vários políticos, de vários juízes, ministros do STJ e do Supremo. O que se quer é que as pessoas tenham responsabilização. Uma plataforma digital, ela não é apenas um instrumento de passagem, ela tem responsabilidade, não com conteúdo, mas ela tem responsabilidade, ela sabe quando é um robô, quando uma pessoa que está digitalizando um número de informações, né, reproduzindo, retweetando, né? Então, o sistema de controle das plataformas, ele precisa ser melhorado, né, e que, de alguma forma, a gente possa ter responsabilização, porque o que não pode também é um volume de fake news desqualificarem, desonrarem a honra de uma pessoa, né, e ninguém ter responsabilidade com isso. Então, acho que uma regra, né, que seja debatida, como aqui a Alemanha já aprovou uma há um tempo atrás, os outros parlamentos estão estudando, todo mundo trabalhando. Não é simples, porque esses sistemas eles vão evoluindo, né? A tecnologia vai estar evoluindo muito rápido. Às vezes uma lei que seja aprovada hoje, ela é velha daqui a 2 meses, daqui a 2 anos. Mas que a gente não pode fugir desse debate, eu acredito que não. Sempre respeitando, né, a liberdade de expressão, né, mas, né, quando um robô é usado para disseminar informação falsa, informação que pode, por exemplo, mudar o resultado de uma eleição, uma informação que pode ameaçar um cidadão, isso tudo não é liberdade de expressão, né? Isso é abuso do sistema tecnológico e, claro, é um ataque frontal, muitas vezes, às instituições democráticas. E a última pergunta, presidente, é sobre, o senhor comentou ontem o papel da imprensa, né, na democracia, na consolidação da democracia, e a gente, alguns veículos de comunicação, a Folha entre eles, né, foram obrigados a retirar profissionais do Palácio da Alvorada, porque considerou que não estava havendo condição de segurança para trabalho. Assim, a fala do senhor ontem também foi motivado por esses episódios, assim, o senhor pode comentar especificamente essa decisão? Todos os episódios que vêm acontecendo, o ataque a jornalistas, né, os ataques, os constrangimentos criados no local da entrevista do presidente da República, isso sempre limita a atuação da imprensa, constrange, e mais do que isso, limita até, né, a possibilidade de informação que o próprio presidente e qualquer político quer transmitir à sociedade brasileira, à nação brasileira. Então, acho que o episódio é um episódio não muito ruim, uma sinalização péssima. Nós não podemos, eu tenho dito desde o ano passado, eu me lembro que eu fui num evento, num jornal aqui de Brasília, e eu disse que um Brasil que queria reformar a Previdência, o sistema tributário, a administração pública, para que a gente possa, junto com isso, ter marcos regulatórios para os novos investimentos, nós só vamos ter esses investimentos, primeiro, se nós formos uma democracia, né, plena. Esse é um ponto fundamental na decisão de qualquer investidor estrangeiro, somado ao meio ambiente, entre outros temas. Então, episódios como esse, né, que tiram a Folha
e o Sistema Globo, da porta do Alvorada, quando o presidente fala, né, para os brasileiros através dos meios de comunicação, é claro, né, um ataque à imprensa, à liberdade de imprensa, à nossa democracia, e mais do que isso, né, dá uma sinalização errada e que prejudica, né, os brasileiros e o próprio governo. Um governo que queira recuperar a sua capacidade de investimento, ele vai precisar, né, que as instituições democráticas sejam plenas, né, e para que isso ocorra, a gente precisa muito que a gente tenha uma imprensa livre. Com a imprensa livre, a sinalização que se dá para todos, né, é que nossa democracia continua funcionando. Então, acho que é uma sinalização ruim, né, e eu espero que o governo consiga reorganizar a forma de relacionamento do presidente na porta do Palácio, para que a imprensa possa voltar a trabalhar com segurança e responsabilidade. Presidente, boa tarde. Pegando um pouco carona na pergunta da colega, ontem no discurso do senhor, o senhor no fim fez um apelo ali, um convite à pacificação dos espíritos. Eu queria saber se hoje, com essa operação, né, no escopo desse inquérito lá no Supremo Tribunal Federal, que chega ali empresários que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e também deputados federais que vão ser ouvidos, o senhor acha que isso pode abalar ainda mais a relação entre os poderes? Eu espero que não. É o que eu disse ontem. Nós precisamos respeitar as decisões do judiciário, mesmo que existam divergências. Uma coisa é você criticar, divergir, outra coisa é você não aceitar. São questões distintas. Eu tenho certeza, né, que o presidente ou qualquer membro do governo possa ser crítico à operação de hoje, mas precisa respeitar, como ontem, né, que muitos do governo foram a favor da operação de ontem, né? Então, não é uma questão da gente estar em cada operação, se for relacionado a alguém que seja próximo a gente, nós concordamos com a operação. Se for contra alguém que nós criticamos, nós somos, né, nós somos a favor da operação. Então, o que precisa é respeitar a decisão do judiciário. Como eu disse ontem, né, uma ação contra o governador do Rio, adversário do governo federal, em tese, né? Muitos membros do governo federal, parlamentares, apoiaram aquela operação de ontem. E hoje talvez eles critiquem. A crítica é democrática, é legítima. O que a gente não pode, além da crítica, é desrespeitar a decisão tomada pelo Poder Judiciário. É por isso que eu disse ontem que o importante era que, independente de críticas, nós deveríamos sempre respeitar as decisões dos tribunais de qualquer instância. Só mais uma agora em relacionada à pauta. Sobre a 936, vota hoje o relatório? Nós estamos terminando o relatório, não sei se vai ficar pronto ainda hoje, mas a intenção é terminar essa matéria essa semana, já que o prazo dela está avançando e a partir da próxima semana nós precisamos de uma decisão do Parlamento, da Câmara e do Senado, para o governo decidir, inclusive, se aprovado, que é o que eu defendo, a possibilidade da prorrogação da medida provisória por pelo menos mais 2 meses. Presidente, boa tarde. Tenho 2 perguntas. Uma delas conversa com essa pergunta que a Bárbara fez agora. Além da prorrogação, quando o deputado Orlando foi anunciado como relator, a gente conversou com ele. Ele disse que queria colocar alguns outros pontos. Eu queria saber, voltou o sindicato na negociação ou não? Olha, esses temas, eles vão aparecer no plenário de qualquer forma, que seja no texto do relator ou que seja por emendas de plenário. Mas não teve acordo sobre isso? Ninguém deve ficar estressado, preocupado. A votação dessa matéria sempre traz um enfrentamento de pontos de vista, de ideologias, de ideias, de posições, de como a economia brasileira, né, o setor privado deve funcionar, né? E então a esquerda sempre vai ter uma agenda, né, olhando de um enfoque, os partidos mais à direita de outro, né? Essas matérias no texto, ou se não estiverem no texto, elas serão destacadas de qualquer forma, né? Lembrando que um destaque supressivo, quando você vota a matéria, essa parte do destaque não é votada. Mas não teve acordo sobre isso? O importante, eu não sei qual é o texto do relator, Entendi. O importante é que nós tenhamos a clareza que essas matérias vão a voto. Cada matéria dessa mais polêmica, certamente, o governo por um lado e a esquerda por outro vão destacar.
e essas votações devem vir pelo sistema nominal. Então nós vamos saber quem tem voto para ganhar e quem tem maioria na Câmara dos Deputados nos temas mais polêmicos em relação às matérias que você colocou. Certo. E a outra pergunta que eu tenho é mais geral e também toca nesse assunto da Polícia Federal. O senhor disse que no caso do governador Wilson Witzel, o senhor não viu uma influência política. O governador... Na decisão do ministro Benedito, de forma nenhuma. Claro. O governador disse, e esse foi o primeiro grande desdobramento, no meu entender, daquelas acusações do ministro Sérgio Moro quando ele saiu, que teve o dedo do presidente. O senhor acha que hoje, depois de todo aquele imbróglio envolvendo a saída do ministro Moro, a Polícia Federal ainda tem condição de ser vista como isenta quando faz uma operação contra um adversário do presidente? Nós temos que separar as coisas. A Polícia Federal, ela faz a operação por decisão de um ministro, no caso da operação de ontem e da operação de hoje. Então, ontem o ministro Benedito do STJ, outro ministro Alexandre de Moraes. É o que eu disse, nós não podemos ser a favor de uma operação que em tese atinge um político que é nosso adversário, nem ficar aplaudindo, porque de outro lado um lado a favor, um lado contra a gente, né? Um dia eu fico a favor, um dia eu fico contra. Não pode, nós temos que respeitar as decisões do Judiciário, do Supremo hoje e do STJ ontem, né? Eu não tenho nenhum motivo para dizer que há interferência. O que há é um vazamento da operação, né, pelo que eu estou vendo na imprensa, né, onde a Polícia Federal, alguém da Polícia Federal deve ter vazado esta operação, né, no momento em que ela estava sendo autorizada ou foi autorizada pelo STJ, né? É grave? É grave, mas isso não significa, do meu ponto de vista, interferência, porque não foi a Polícia Federal que decidiu, né, quais seriam as pessoas, né, que teriam busca e apreensão, né, e seriam investigadas. Essa é uma decisão que cabe ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, e cabe à Polícia Federal executá-la. O vazamento é grave, mas isso não significa diretamente, necessariamente, no primeiro momento, uma interferência. Como a operação de hoje, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, não significa interferência política na Polícia Federal. Então, é o que eu disse aqui, nós precisamos respeitar as decisões do Judiciário. A gente pode criticar, mas de forma nenhuma tentar não respeitar e não entender isso como um processo onde garante que as instituições democráticas estão funcionando. Presidente, vou repetir a Dani, vou fazer 3 perguntas também. A primeira é relacionada a medidas provisórias. Em 17 de abril, o senhor, conversando com a gente, disse que algumas medidas provisórias provavelmente seriam deixadas de lado e caducariam em função, e o senhor explicou da má relação que estava havendo entre os poderes. Hoje esse cenário parece que mudou um pouco, a relação parece estar melhorando. Queria saber se isso mudou, se as medidas provisórias que o senhor disse que caducariam vão ser votadas. Nós estamos terminando as medidas provisórias que são anteriores ao coronavírus. Essas têm um rito. A partir da 925 tem outro rito. A partir da 925 todas devem ir a voto, até porque são todas urgentes, relacionados ao enfrentamento ao coronavírus e não devem deixar de ser votadas. As anteriores eu já expliquei aqui 1000 vezes, né, que quando construímos o acordo de votação remota, construímos um acordo de maior diálogo para a decisão de pautar as matérias. Algumas nós temos mais facilidade, né, outras nós temos mais dificuldade. Ontem votamos 3 medidas provisórias que tínhamos muita facilidade. Agora falta a 922, que é mais polêmica, né, do ponto de vista da posição dos partidos na Câmara dos Deputados. Nós temos a 923, que eu acredito que do ponto de vista dos partidos não me parece tão polêmica, mas essas não irão a voto essa semana, porque há uma urgência em votar a 936 entre hoje e amanhã, que a gente precisa encaminhar para o Senado debater, para que o governo possa decidir pela sua prorrogação ou não. Eu espero que a Câmara possa, minha posição é essa, minha opinião é essa, autorizar o governo federal a prorrogar os prazos da medida provisória 936. Em relação ao projeto de regularização fundiária, voltando nesse assunto, alguns parlamentares
ambientalistas, ruralistas também, o próprio relator, disseram que todas as declarações dadas pelo Salles na semana passada praticamente enterraram o debate do projeto. Queria saber como que o senhor pretende reconstruir o clima para se votar essa proposta. Não, eu defendo muito o texto do deputado Zé Silva, depois do relatório que estava sendo construído pelo deputado Marcelo Ramos, porque eu acho que aquele texto é equilibrado. Aquele texto vai ao encontro da preocupação do governo, do Ministério da Agricultura, de poder regularizar as pequenas propriedades, principalmente, só até 6 módulos, com marco temporal de 2008, porque assim você não estimula novas invasões. Então, eu acho que ele vai ao encontro do que quer o Ministério da Agricultura e também parte dos ambientalistas, não estou dizendo todos, né? E acho que é um texto que, se pudesse ser votado, ele garantiria, né, esse marco legal que preserva, né, o nosso meio ambiente e dá os instrumentos para o governo em relação àqueles com anteriores a 2008, até 6 módulos, que eles possam regularizar as suas terras. Isso será bom para a sociedade brasileira, será bom para os pequenos produtores. Fora desse acordo, em algum momento depois do enfrentamento ao coronavírus, nós vamos ter outro debate. E o outro debate será um debate que vai ser muito mais, vamos dizer assim, muito mais aberto, né, onde o resultado do plenário poderá ser, né, a manutenção do texto ou a modificação do texto. Por isso que eu defendo o acordo, porque eu acho que esse é o acordo que atende, né, 95% das terras, né, que precisam ser regularizadas segundo o governo, e ao mesmo tempo atende à preservação do meio ambiente. Qualquer coisa diferente disso, que pode acontecer no futuro, do meu ponto de vista, se mudar desse texto para ampliar o tamanho dos módulos, para mudar o marco temporal, eu acho que é muito ruim para o Brasil e é muito ruim para a imagem do Brasil no exterior. Só para não escrever besteira, pelo que eu entendi, então o senhor está deixando meio que claro que vai retomar esse tema só depois da pandemia. Não depende de mim, depende do acordo. Se não tem acordo, não vai a voto. Vamos fazer esse debate em outro momento. Eu defendo o acordo porque eu acho que é um bom momento para a gente aprovar um texto que está equilibrado, que, como eu disse, atende 95% das propriedades, mas não estimula invasão, não estimula grelagem e não estimula, né, a manutenção dessa política, né, que prejudica o meio ambiente no Brasil. Agora, minha terceira pergunta é em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que anda fazendo algumas visitas fora da agenda, visitas extraoficiais. Hoje ele foi visitar o presidente Supremo, Dias Toffoli, no hospital. Ele visitou o PGR, Augusto Aras, também fora da agenda, se convidou para ir até a PGR. Queria entender se o senhor não entende que esse tipo de movimento pode ser interpretado como uma tentativa de interferir em processos que o envolvem e envolvem familiares. De jeito nenhum. O presidente da República pode e deve dialogar com o presidente do Supremo e com o Procurador-Geral da República, de forma aberta, transparente, democrática. Talvez, se você tivesse informação de uma visita fora da agenda dele, talvez você pudesse criticar, mas eu acho que uma visita à sede da Procuradoria, eu não vejo isso com nenhum problema. O presidente da República pode dialogar e deve dialogar com as instituições, também com o Procurador-Geral. Eu não vejo isso como nenhum tipo de tentativa de interferência. Mas ao hospital, no caso, desculpe, era fora da agenda. O quê? Ao hospital, no caso, era fora da agenda. Ele não estava indo ao Supremo, ele estava indo ao hospital. Mas você não me disse aqui que ele foi no hospital? Então pronto. Passou até, foi pública. Claro, ele vai no hospital, como é que o presidente Bolsonaro vai entrar num hospital e não vai ser reconhecido, imediatamente a imprensa vai ser informada? É óbvio que ele sabia que a imprensa seria informada nesse caso específico, e visitar o presidente do Supremo, que está internado. Eu não vejo nisso nenhuma tentativa de interferir em nenhum processo. Presidente, boa tarde. O senhor disse que o rito de análise das MPs a partir da 925 seria diferente. Hoje, o senhor disse também que pretende acabar com a votação da 936 ainda nessa semana. Acabar o quê? A votação da 936 ainda nessa semana. Isso. A MP 927, que também trata de questões trabalhistas, está como prioridade para ser votada? O relator apresentou o relatório, está um relatório extenso. Sim. Eu vou combinar com ele, vou combinar com a equipe econômica, da gente sentar e olhar o que tem no texto que foi incluído, para a gente avaliar
o impacto desse texto eu não conheço ainda, não parei para estudar ainda. Está todo mundo muito focado na 936, mas certamente a 927 vai a voto assim que esse diálogo entre os líderes de todos os partidos e com o governo esteja organizado para que ela possa ir a voto. Boa tarde, presidente. Na semana passada, alguns partidos de oposição apresentaram um pedido de convocação do ministro Heleno, né? Dependeria do senhor pautar isso em plenário. Eu queria saber se o senhor vai pautar ou não, ou era em relação à nota que ele divulgou na semana passada, né? Eu não sei se... É claro que a nota do ministro Heleno, ela foi muito acima do necessário, do tom. Eu acho que constrangeu a muitos, né? Sem dúvida nenhuma não é o tom que deveria ser usado por um ministro, principalmente do Palácio do Planalto, mas nenhum outro ministro deveria usar um tom como esse, de ameaça. Mas depois o que eu vi foram algumas sinalizações de crítica própria à nota do ministro Heleno. Eu acho que nesse momento talvez um requerimento de informação seria melhor para cobrar do ministro o que ele quis dizer naquela nota. A convocação aqui, com o plenário vazio, eu não sei o que isso poderia gerar, e no momento de pandemia eu acho que nós devemos, no limite, né, claro que se chegar num ponto que precisa convocar, claro que nós vamos convocá-lo, mas nesse momento eu acho que a gente tem que tentar construir os caminhos e os esclarecimentos sem precisar de uma medida extrema. Perfeito. E sobre a pauta de hoje, se não tiver um acordo para o texto da 936, fica só o PLP 9, o que mais que o senhor vai colocar para voto? Eu tenho que ver com a assessoria se tem algum outro texto que esteja organizado com as lideranças, senão a gente vota só o PLP 9 e amanhã vota a 936 e, se possível, avança nas outras medidas provisórias. Eu não acho fácil, mas é a nossa tentativa. Obrigada.